Graças a Deus, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado e agora nos assistindo pelo YouTube, que Deus te abençoe, que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com você aonde você estiver neste momento. Como já diz as Escrituras, né? Que o Consolador, que é o Espírito Santo, te console você no momento mais difícil, de luta, de batalha, que o Espírito Santo possa te consolar grandiosamente. Eu venho até você agora, se você tiver um pouco de paciência, para ouvir a palavra do Espírito Santo. A palavra não é minha, a palavra é do Espírito Santo. Então, se via Deus é ter visão espiritual, se via Deus espiritualmente, né? Hoje mesmo tive uma afronta da parte de pessoas que elas servem a Deus, né? Mas de uma maneira dela, de um jeito dela, de um padrão dela. E o único padrão para nós servir a Deus é através de Cristo Jesus. É a única maneira de nós servir a Deus verdadeiramente, é através da doutrina de Cristo. Não existe outra doutrina, e a palavra de Deus ela é espiritual. Se você lê a palavra de Deus somente por ler, você vai entender como letra somente, como uma história comum. Então, hoje mesmo eu tive essa afronta dentro da nossa própria igreja, pessoas que ela é bem estruturada em letra, tem estudo de teologia, estudo um bocado de coisa, mas verdadeiramente espiritual, ela nunca teve ensino espiritual, porque o homem não é o homem que ensina a você ou a mim espiritual, é o próprio Espírito Santo que é o nosso professor. Então, servir a Deus é buscar ter uma visão espiritual. Então, eu pregava hoje de manhã a esse respeito, né? Ontem eu falava mais ou menos isso aí. Então, quer dizer, tem pessoas que elas não conseguem ter uma visão espiritual porque falta entrega. A pessoa ela tem que ter uma entrega 100% para Deus em Cristo Jesus, para ela ter entendimento e a visão espiritual na vida dela. Se ela não se entregar para Deus através de Cristo Jesus, não nascer de novo, ter uma vida com Deus, o Espírito Santo não tem como revelar para ela, porque até mesmo ela não vai entender as revelações do Espírito Santo, a direção da palavra de Deus através do Espírito Santo. Então essa pessoa questionou comigo respeito a uma passagem, né, que está aqui em Gálatas. Agora veja só, para você entender, depois se você quiser compartilhar este vídeo, né, deixa algum comentário no rodapé e aí no YouTube, né, para a gente estar entendendo cada vez mais a palavra de Deus, claro, com entendimento espiritual. Não queira entender a palavra de Deus com seu entendimento carnal, com seus pensamentos carnais, porque você nunca vão entender. Busca entender a palavra de Deus. De que maneira? Sacrificando o seu desejo, sacrificando a sua carne, viver uma vida reta diante dos olhos de Deus, como agrada a Deus, o coração de Deus. Aí você vai entender as coisas espirituais de Deus. Olha o que diz aqui em Gálatas, você pode acompanhar, e você mesmo já sabe, em Gálatas, vai dizer as obras da carne e o fruto do Espírito. Agora veja só, diz assim, é lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, digo, pois, andais no Espírito, veja só, digo, pois, andais no Espírito, e jamais, veja só, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, quer dizer, jamais farei o desejo da carne. Concupiscência, o desejo da carne, o querer da carne. Então, se eu ando em espírito, a minha carne vai estar crucificada. Se eu ando em espírito, jamais vou ceder o desejo da minha carne. Aí, continuação diz assim, lá no 17. Porque a carne milita contra o espírito. Quer dizer, a nossa carne, ela é contra o espírito. Militar é lutar. Ela luta contra o espírito. Aí, ó. Porque porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos.
porque são oposto entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quer dizer, do vosso querer. Qual é esse vosso querer? O querer da vossa carne. Então essa pessoa, ela se levantou no meio da pregação e questionou a passagem de Efésios. Efésios capítulo ali 6, né, aqui na frente mesmo, depois de Gálatas, né, ela questionou, ela falou assim: então, pastor, eu não estou entendendo. Eu falei: por que o irmão não está entendendo? Ele falou: não, porque lá em Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra a potestade. Eu falei: não, você está certo, só que aí é outra visão espiritual. Aí ele falou: então tem que rasgar aquela parte, tá lá. Ele falou para mim: então você está dizendo, o senhor está dizendo que tem que rasgar aquela parte lá em Efésios? Eu falei: não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele falou: não, mas como assim? Eu falei: não, aqui está falando a luta exatamente o que? Interior. É uma luta entre você, dentro de você, com o Espírito Santo, com a vontade e o querer de Deus. Porque a nossa carne, ela não quer ceder à vontade do Espírito Santo. A nossa carne, ela não quer conjectar das coisas celestiais. Lá em Efésio é um pouco diferente. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Qual seria essa luta? Nós não brigar, não discutir com os irmãos, não bater boca, não querer resolver tudo na força do braço. Aí é onde Efésios vai falar, lá em Efésios, aliás, que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas sim contra as hostes espirituais, a força das trevas. Quer dizer, reunir para lutar contra a força das trevas. E aí ele continuava questionando. Eu falei: meu irmão, e isso porque tem curso de teologia, tem estudo de teologia, conhece a letra muito bem, mas visão espiritual não tem. Então aqui é uma coisa, aqui está falando de uma luta, de uma batalha entre a sua própria carne e o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque aqui diz bem claro, quer dizer, porque a carne milita, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Quer dizer, é uma luta dentro de nós. Todos nós essa luta. Por exemplo, dá um exemplo para você. Por exemplo, levantar todos os dias 3 horas da madrugada para orar, é fácil? A sua carne não quer orar. Então já começa uma luta aí. A carne vai dizer: não, Deus já sabe que você precisa. A carne vai dizer: não, você não dormiu direito essa noite, você vai levantar agora, você pode dormir mais, você vai acordar cedo para trabalhar. Essa é a luta. A carne, ela não quer ser repreendida pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Ela sempre quer ter um jeitinho de sobressair, uma maneira de sobressair, porque a carne, ela é terrena. Ela quer conjectar das coisas terrenas. O nossa alma, o nosso espírito não é terreno. Então essa pessoa, ela debatia comigo, e isso no culto, veja só. Ela dizia: não, mas aí o senhor está dizendo que tem que arrancar lá em Efésios, está escrito. Eu vou ler novamente aqui para você e você vai entender mais ainda. Ó. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Contra a carne. Porque são opostas entre si. Quer dizer, entre quem? Entre si. Quer dizer, dentro de você há uma luta, dentro de nós uma luta. A carne quer sobressair de uma maneira e o Espírito Santo quer sair sobre outra maneira sobre a sua vida. E aí diz assim, ó, porque a carne milita contra o espírito contra a carne contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Porque tem momento da nossa vida, mesmo servindo a Deus, que a gente quer agir do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso querer. O que se sai bem para a carne é o que muitas pessoas querem ouvir a palavra de Deus que cabe bem para a carne dela. E não funciona dessa maneira. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Se a gente fazer e querer ouvir aquilo que agrada a carne, nós não estamos fazendo a vontade do espírito, não estamos andando no espírito. Agora o que diz aqui em Efésios, que ele quer dizer isso aqui, ó. Veja só como é que Deus nos ensina na palavra e nos ensina na prática. Isso é para a gente não ter dúvida no coração de maneira nenhuma.
Aqui, ó, Efésio capítulo 6, versículo 12, perdão. Fala assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os poderosos deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui está falando exatamente o quê? Falando exatamente interior. Interior quer dizer a parte de fora. Exterior, aliás, perdão, né? Exterior, a parte de fora. Interior, a parte de dentro. Lá em Gálatas está falando interior. Aqui em Efésios está falando exterior. Quer dizer, revestir da armadura de Deus. Quer dizer, se santificar, se preparar para entender as coisas espirituais de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quando fala contra a carne e o sangue, é contra os irmãos, contra a humanidade, contra o ser humano. Que aí vem entender, vem a se revestir da armadura de Deus para lutar contra a potestade. Quer dizer, isso é só visão espiritual. Tem que ter visão espiritual para entendê-lo. E a pessoa questionava isso comigo. Falei, meu irmão, aqui em Gálatas está falando exatamente a parte de dentro. Em Gálatas está falando a parte interior, que há uma luta dentro de você. Há um combate dentro de você, contra o espírito, e a carne contra o espírito contra a carne. Agora lá em Efésio, é uma luta exterior. É uma luta completamente diferente. E aí ele questionava comigo, e no final eu falei, irmão, você entendeu? Eu falei, irmão. Ele falou assim para mim, Deus usou o senhor para falar, né? Tipo assim, arrogância. A pessoa não busca ter uma visão espiritual para entendê-lo. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para você o que significa visão espiritual. Ter visão espiritual sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus. Porque Deus, ele age, claro, da maneira dele, do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, no querer dele, no momento dele. Cada vida Deus abre de uma maneira diferente, Deus trabalha de uma maneira diferente, Deus trabalha do jeito dele, do querer dele. É tudo para a honra e glória dele. Mas as pessoas hoje em dia querem buscar Deus no entender dela, no querer dela. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. A palavra de Deus, ela é espiritual. Por mais que você seja uma pessoa estudada, por mais que você seja uma pessoa de diplomas, canudinhos, se você não nascer de novo, não entregar sua vida para Deus em Cristo Jesus, você nunca vai entender as Escrituras. Porque as Escrituras não se entendem pela sabedoria humana, se entende pela sabedoria do Espírito Santo, que é o nosso professor. Então a pessoa, ela falou para mim, então o senhor está dizendo que tem que rasgar aquela página que está lá em Efésios. Eu falei, não tem nada a ver. Em Efésio é exatamente exterior. Interior aqui em Gálatas. Quer dizer, completamente diferente, que falta visão espiritual. É porque eu não gosto de ficar debatendo, né? Senão eu falar, meu irmão, mas cadê o seu estudo? Para que tanto estudo você tem? Então, meus amados, vamos estar atentos. Para nós entender a Deus, tem que nascer de novo. Tem que ter uma vida também a se desviar do mal. Veja o que Jesus já falou para Nicodemos, sempre tem falado isso. Nicodemos chegou até Jesus, Nicodemos era um homem sábio, Nicodemos era um homem estudado, Nicodemos também era mestre. Ele chega até o Senhor Jesus Cristo e fala, bom mestre, ou rabi em outra tradução, bom rabi, tu faz essas coisas porque Deus é contigo, ó, que maravilha de palavra. Ele se dirige até o mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus pega e fala para ele, Nicodemo, tem que nascer de novo. Nasça da água do Espírito Santo para tu ver a Deus, para tu entender a Deus, para tu ter uma vida com Deus, para andar uma visão espiritual. Então, quem tem visão espiritual é quem estuda muito, pastor. É bom estudar assim a palavra de Deus, é bom examinar. As Escrituras já diz, né, o povo sofre por não examinar as Escrituras.
Então quer dizer, além de examinar as escrituras, nós temos que meditar nas escrituras e o Espírito Santo vai falar no seu coração. Mas isso nós temos que tomar uma atitude. Se eu não tomo atitude severa de me converter, de me sair do mau caminho, de me sair das coisas abomináveis aos olhos de Deus, eu nunca vou ter entendimento espiritual, vou ter entendimento e ensino de homens. Deus vai dizer isso para Jeremias. Você me honra com lábios. Você tem me honrado com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque vocês aprenderam maquinamente ensino humano. Então veja só, meus amados, em Provérbios também vai dizer, eu citei isso ontem no vídeo, Provérbio também vai dizer isso, não seja sábios aos seus próprios olhos. Não seja sábios aos seus próprios olhos. Seja sábio na direção do Espírito Santo que vai nos ensinando dias após dias. Então a nossa carne ela tem que ser sacrificada todos os dias. Porque a nossa carne todos os dias ela quer sobressair. A nossa carne todos os dias quer caçar uma maneira, um jeito, uma forma, como se vê a Deus, uma maneira que agrada a ela, uma maneira que sobressai para ela. Porque a carne, veja só, a Bíblia diz bem clara, a palavra de Deus, que nem carne nem sangue entrará no reino do céu. Então a nossa carne ela quer sempre sobressair com coisas abundantes aqui na terra. E nós sabemos que nós temos que andar em espírito. Então quando fala aqui em Gálatas, há uma luta dentro de nós, em Gálatas 5, 16, que fala assim, digo porém andai no espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, quer dizer, o desejo da carne, o querer da carne. Se nós andamos em espírito, nós vamos dominar a carne. E aí entra aquela parte que é domínio próprio. E aí fala assim, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Isso está falando uma luta de que maneira? Diferente de Efésios. É uma luta exatamente de que maneira? Exterior, quer dizer, a parte de fora. Lá em Efésios, Aqui em Gálatas é interior, é a parte de dentro. É a decisão que você toma. Você ouve a verdade, ouve a palavra de Deus e toma uma atitude. Aí é você, dentro de você e Deus. Você ouve a verdade, a atitude que toma é você. Se entregar à verdade, permanecer ou ter a própria escolha. Isso Deus permite. Agora atrapalhar os outros, impedir os outros querer a verdade, meu irmão, não faça isso não. Que aí você vai se dar com Deus. E essa é a minha simples palavra. Entre lá no meu canal, buscai o Senhor da glória. Deixe lá o seu nome ou escreva lá no canal. Deixa lá algo escrito lá no canal, para nós interagir cada vez mais para a glória de Deus. Eu não estou mais no Facebook, eu estou aqui agora só no YouTube, pregando a palavra de Deus, falando do amor, aquilo que Deus colocar no meu coração. Aqui o amigo que vos lhe fala, o pastor Gilson, da Igreja Unidos na Fé em Cristo da cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Entre lá no meu canal e se inscreva lá no meu canal. Deus abençoe, um forte abraço. Conte comigo que eu estou aqui para te atender a qualquer momento, qualquer hora, em nome dessa mensagem lá que eu vou te atender para a glória de Deus. Forte abraço e um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, aliás, em nome de Jesus.